jurista para nos ajudar a entender essa questão, né? Até que ponto eles conseguem adiar, até quanto eles conseguem adiar, ou, por outro lado, até que ponto o Supremo consegue adiantar, né, essa disputa de tempo. Tá conosco aqui a Juliana Bertoldi, que é advogada criminalista, a gente adora recebê-la aqui, chega toda maravilhosa. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola, como vai? Eu estava tão entretida aqui com a explicação que a Raquel estava fazendo que vocês me pegaram de calça curta. Eu estava super envolvida aqui porque ela está muito certa, muito precisa nos Sempre. apontamentos que ela fez. Então, bom dia a todos e todas. Ela é colunista, mas a essência de uma excelente repórter é Raquel Landim. E ela sai apurando tudo. A coluna dela traz opinião, mas o que traz mais é a apuração e ela sai entrevistando muita gente para trazer esse conteúdo. Vamos lá, doutora Juliana, queremos saber, a pergunta que mais se faz, que o pessoal mais faz aqui para mim, e eu sempre tenho esse papel de trazer o que a audiência quer saber, é o seguinte: Bolsonaro vai ser preso ainda esse ano, que é o final até da resposta da Raquel, né? A disputa entre a defesa, a disputa entre o Supremo. O que a senhora pode trazer para a gente também de análise? Bolsonaro pode ser preso ainda esse ano? Vamos lá, Fabiola. Essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida pelo momento em que a gente se encontra, né? Já estamos praticamente em novembro, a gente tem o recesso do judiciário se iniciando aí logo mais, né? A gente tem um pouco mais de um mês até o início do recesso, o que faz com que essa pergunta seja muito difícil de ser respondida. Com a publicação, né, com a disponibilização desse acórdão, em breve a gente vai ter o início da contagem do prazo para a defesa se manifestar em embargos e declaração. O caminho que a Raquel nos trazia aqui está bastante preciso, né? Nós temos a súmula no STF que nos diz que embargos infringentes são cabíveis contra a decisão não unânime, né? Então, esse cabimento ele sempre foi entendido como tão somente alinhado ali à questão da decisão não unânime. Entendimentos mais recentes que construíram essa compreensão da necessidade de 2 votos. Então, esse é um campo de disputas retórico dos embargos infringentes que pode acabar sendo interessante para a defesa. Minha aposta, é claro, como bem colocou ali a Raquel, a defesa faz o papel dela, né? Mas a minha aposta é que nós não teremos êxito nessa tentativa de emplacar os embargos infringentes. E aí vai ser uma corrida das duas partes, né? Da defesa tentando protelar essa decisão e tentando empurrar para o plenário, e do Supremo tentando julgar o mais rápido possível, me parece, para que a gente tenha esse resultado esse ano ainda. Mas 30 dias, Fabiola, é um pouco apertado, e se eu tivesse que fazer uma bet aqui, colocar minha aposta, né? Colocar grana nessa aposta, eu diria que esse ano ele ainda não vai ter a execução penal instaurada. Eu acho que fica para o início do ano que vem. Opa, tá aí. Doutora Juliana, nós temos o recesso do Supremo começa em 20 de dezembro, né? Então, em tese, nós temos 2 meses pela frente, né? E temos 2 tipos de embargo: o de declaração, que se presta apenas a esclarecer ali omissões, não se discute o mérito nesse tipo de embargo, portanto, não há possibilidade de reverter o resultado do julgamento, e há os embargos infringentes com todas essas ponderações que a Raquel fez, que a senhora corroborou, né? Agora, no caso dos embargos infringentes, que na visão do Supremo não são cabíveis nesse caso, porque não há 2 votos divergentes, há apenas uma divergência, a do Luiz Fux, né? Muito provavelmente o Alexandre de Moraes decidirá monocraticamente que não são cabíveis os embargos infringentes. E a defesa, evidentemente, recorrerá, pedindo uma decisão colegiada. O que eu queria lhe perguntar da decisão do Alexandre de Moraes, provavelmente negando cabimento ao embargo infringente, o recurso é cabível no plenário da turma ou no plenário do Supremo? Quer me parecer que o Alexandre de Moraes quer esgotar tudo na primeira turma. Acha que há alguma possibilidade disso chegar ao plenário? Aí sim, se isso ocorresse, haveria a hipótese de protelar a prisão para o ano que vem. Vamos lá, Josias, muito bom dia. Antes de tudo, a gente vê a diferença entre o advogado que quer o recesso logo, né? Pouco mais de 30 dias, são 2 meses praticamente, né? A pessoa ansiosa pelas férias. Veja, Josias, eu fui até aqui atrás da data exata de publicação, porque foi disponibilizado hoje, há uma diferença técnica, né? Se ela é disponibilizado hoje, a publicação se dá amanhã, o primeiro dia do prazo vai ser na sexta-feira.
Então, a gente vai ter ali o prazo de embargos de declaração, né, dos aclaratórios na terça-feira da semana que vem. Como vão vir esses embargos? Provavelmente a defesa já está se preparando para esses embargos desde que houve o julgamento em plenário, né? Então, certamente eles vêm com uma série de questionamentos. Os aclaratórios, por mais que eles sejam uma via estreita, então a gente vai falar do que não ficou claro ali dentro do acórdão, eventualmente de alguma contradição interna que possa ter acontecido, algum eventual pré-questionamento que eles queiram realizar para tentar cavar esses infringentes, enfim, certamente não vem uma peça simples por parte de nenhuma das defesas, o que vai exigir um certo trabalho por parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, né? Certamente não serão os aclaratórios que nós estamos acostumados. Nós costumamos dizer aqui, os professores de processo penal, né, que um bom embargo de declaração tem 2, 3 páginas, porque a gente vai apontar ali questões muito específicas. Esse certamente vai vir com muitos apontamentos, vai vir mais denso, e isso vai exigir mais do gabinete. Então, a gente vai ter alguns dias aí para a gente ter essa resposta e a tentativa da defesa daí de empurrar primeiro para a turma e depois da turma para o plenário. Algumas decisões, alguns entendimentos, né, vão nos apontar para a viabilidade desses embargos infringentes, que deveriam ser os infringentes necessariamente levados para plenário, né? Os infringentes não fariam sentido que ficassem ali no escopo da turma, porque a turma já se posicionou. Então, a defesa vai levar os estertores, por isso que a minha aposta é que esse período que a gente tem é um período curto, né? A gente provavelmente não vai ter a resposta desses aclaratórios ainda esse mês, talvez no início do mês que vem. Então, realmente, assim, há ainda os últimos esforços defensivos, né, para que a gente consiga ter o resultado final dessa ação. Os aclaratórios, então, vão ficar provavelmente adstritos ali à turma, se é que eles vão conseguir fazer chegar na turma, e os infringentes, então, se admitidos, o que eu também acho improvável, vão efetivamente para o plenário para responder o teu questionamento, Josias. Mas a defesa vai tentar tudo. Doutora, só para ficar mais precisa a dúvida, muito provavelmente claro, o infringente será indeferido. Mas a minha dúvida é se a questão sobre o indeferimento, que a defesa vai dizer, não, mas isso é a opinião do relator, do Alexandre de Moraes, nós discordamos disso. Aí uma turma terá que decidir. Essa decisão, não sobre mérito, não sobre discussão de condenação, mas a discussão sobre a admissibilidade ou não do embargo infringente, ela se daria no plenário da turma ou no plenário do Supremo com 11 ministros? Se daria inicialmente na turma a admissibilidade do recurso. Mas pode a defesa tentar empurrar essa admissibilidade para o plenário. Eu não consigo enxergar, Josias, de verdade, uma viabilidade de acordo com a jurisprudência construída até agora no STF e que essa admissibilidade seja julgada em plenário. Mas, Josias, nós cotidianamente somos surpreendidos com mudanças de entendimento. Né? Nós temos casos célebres aí de mudanças de entendimento em questões muito sensíveis, como o momento do início da execução, que aconteceu ali durante o processo do Lula, por exemplo, né? Em que havia um entendimento muito consolidado por décadas, esse entendimento mudou por um período e depois o entendimento voltou a ser o que era consolidado por décadas. Então, nós podemos ter uma mudança de entendimento com relação aos infringentes? É possível, né? Mas eu diria que é muito improvável, porque esse sim é um entendimento muito consolidado. Então, essa admissibilidade aconteceria primeiro na turma e a defesa pode tentar empurrar essa admissibilidade para o plenário, talvez por meio de agravo, mas eu, sinceramente, não consigo enxergar a viabilidade desse deslocamento do julgamento da admissibilidade. Eu, como defesa, estaria bem nervosa com essa questão, porque eu não consigo enxergar os meios seguros de fazer essa transposição do julgamento da admissibilidade. Doutora, mas a senhora colocou um outro ponto muito importante, que os embargos declaratórios, até pelo voto do ministro Luiz Fux, eles vão ser embargos declaratórios que vão dar trabalho para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E a gente tem o precedente do caso do presidente Fernando Collor de Mello, em que o ministro Alexandre de Moraes decreta a prisão antes do trânsito em julgado, porque o embargo declaratório, ao fim e ao cabo, ele não muda o resultado, ao contrário do embargo infringente. O embargo declaratório, ele esclarece pontos da sentença, mas ele não muda o resultado. A senhora vê isso acontecendo de novo, a possibilidade disso acontecer de novo no caso de Jair Bolsonaro, que, como está se julgando apenas embargos declaratórios, o ministro Alexandre de Moraes resolva, para que a prisão ocorra ainda este ano, decretar a prisão
antes do fim do trânsito em julgado? Raquel, essa tua pergunta é muito interessante. Eu diria que ela talvez seja mais bem respondida por um cientista político do que por um advogado. Como advogada, como professora de processo penal, eu te diria que isso seria abominável, né? Porque prisão-pena, ele já está em cautelar e a prisão-pena é para depois do trânsito em julgado. Então, eu bateria o martelo dizendo não, de forma alguma. Prisão-pena é para depois do trânsito em julgado. Não obstante, os aclaratórios não tenham essa força de modificação. Pelo menos não a princípio. Às vezes acontece ter aclaratórios com efeitos infringentes, teve um erro material, somou errado a pena. Não me parece ser o caso desse acordo, foi feito com muito cuidado, né? Mas, enfim, eu, como professora de processo penal, diria que em hipótese nenhuma. Mas, do ponto de vista, talvez, de uma análise política desse julgamento, talvez o ministro opte por mandar esse recado, né? Ou por, eventualmente, entender que, como não há possibilidade de modificação do core da sentença, da condenação em si, essa prisão já possa ser cumprida. Mas eu te digo, Raquel, como cidadã, né, como curiosa do tema, que eu acho que o ministro não faria isso. Pelo sentimento popular e pela consequência. No caso do Collor, doutora Juliana, o que parece ter havido, pelo que me lembro de ter acompanhado no caso, é que os advogados esticaram muito a corda, apresentaram e reapresentaram embargos esses declaratórios, né, que a senhora nos esclarece, que servem só para dirimir dúvidas, eventuais pontos obscuros da sentença. Né? Então, como eles abusaram muito, a certa altura, o Alexandre de Moraes, que era relator também do processo do Collor, ele disse, olha, eu identifico uma manobra protelatória da defesa e dou por encerrado esse processo, e aí determinou que fosse expedido o mandado de prisão e que o trânsito em julgado fosse declarado. Mas chegou a um ponto que ele julgou que a reiteração dos embargos por parte da defesa caracterizava essa manobra protelatória. Pode se repetir isso aqui ou não? Pode. Nesse caso, né, às vezes a gente vai buscar ali um processo, um precedente no STF e tá lá o nome do processo, né? Embargos de declaração, embargos infringentes em agravo de instrumento e recurso especial. Você fala, nossa senhora, é o recurso do recurso do recurso do recurso. Né? Então a gente está no segundo embargo de declaração, dentro do embargo infringente, aí a gente consegue identificar esse intuito protelatório, efetivamente, né? Muitas vezes até se aplica multa, porque a defesa está, de fato, empurrando com a barriga o processo de uma maneira atécnica. Num primeiro embargo de declaração, não acho que isso vá acontecer. Né? Num primeiro embargo de declaração, é natural que a defesa queira algumas respostas pontuais para poder, eventualmente, embasar ali os embargos infringentes, ou, enfim, conseguir entender melhor qual é o resultado efetivamente dessa ação, qual foi o entendimento. Isso pode ser útil, inclusive, para outros processos, para outras fases e núcleos da trama golpista. Então, pode ser interessante nesse sentido. Num primeiro aclaratório, então, não acho que isso aconteceria, Josias. Também não acho que isso aconteceria, Raquel. Mas talvez num segundo aclaratório ou numa tentativa de infringente mal colocada, talvez esse recado fosse mandado, né? É muito difícil da gente avaliar, porque isso acaba sendo uma decisão mais política do que técnico-jurídica propriamente dita.